assunto de hoje é trabalho e energia, beleza? A gente vai dar um pulinho aqui pro volume 4, frente A, capítulo 7, beleza? Então, trabalho e energia é o assunto de hoje, tá? Eu separei em esses tópicos aqui, tá? Se você for acompanhando aí o seu material, são os tópicos que surgem. Eu coloquei numa ordem de raciocínio lógico, tá? Talvez você não vai encontrar na mesma ordem aí. Essa parte finalzinha, esse último tópico aqui, conservação de energia, você tem um capítulo aí no livro de vocês só para falar sobre conservação de energia, tá? Basicamente, do tópico 1 ao 10 é um capítulo, tá? E o segundo capítulo é conservação de energia. Mas tem algumas coisas aqui, gente, que não dá para estudar sem a gente pensar em conservação de energia, tá? Eu vou gerar confusão aqui, vou ficar com uma explicação muito superficial, tá? Se eu não falar de conservação de energia. Então isso aqui eu falo tudo junto, tá certo? Bem, uma simples brincadeira de skate, eu tenho diferentes pontos de energia, tá? Que eu vou discutir. Ou uma que está na moda aí, né? Andar de bicicleta, dependendo do relevo, do lugar que eu estou passando. Eu tenho vários pontos de energia, né? A energia de entrada nunca é igual à energia que eu tenho lá em cima, ou a energia de saída aqui da lombada, enfim. Né? Eu tenho várias situações. Até o presente momento, deixa eu pular no bloco aqui rapidinho, até o presente momento, tá? Eu fiquei falando com vocês que alguém estava fazendo força aqui, né? Que o bloco adquiria uma aceleração, né? Eu só não calculei velocidade, né? Mas que o bloco adquiria uma aceleração e tudo mais. Agora eu vou fazer uma análise sobre isso aqui, só que em termos de energia. Quem fez força transferiu energia para o sistema? Tá? A pergunta é essa, ok? Então eu vou pensar agora em termos de energia. Quem fez força transferiu? E o atrito, ele está tirando energia do sistema ou ele está acrescentando energia do sistema? Tá? Bem, então vou falar sobre cada um. Primeiro eu vou falar sobre o conceito de trabalho. Eu vou ser interrompido aí e vou voltar exatamente nesse slide aí. Esse aqui, gente, é lógico que eu não vou ler isso aqui não. Eu fiz questão de colocar, que é uma parte que eu disponibilizei lá na plataforma, tá? E essa parte, ela fala um pouquinho, de forma bem leve, sobre o assunto. Se vocês tiverem oportunidade, depois da prova, obviamente, tá aqui, ó. Veio desse grupo, uma iniciativa da USP, tá? Quando você clica aqui na imagem, na própria imagem, ela vai para isso aqui. Aí lá na imagem eu faço uma advertência. O seu conteúdo é mecânica e óptica, tá? Que aqui tem todos. Ou seja, o seu é só mecânica, que a óptica nós já iniciamos e vamos deixar o restante para o ano que vem, tá? Então nós vamos pegar só essa parte aqui. Então tá aí. Deixa eu só repetir rapidinho aqui. Como o trabalho está relacionado com força, tá? Porque a Anta não gravou aqui esse pedaço. Tem vários tipos de força. Força constante, só que horizontal. Constante, só que oblíqua. Várias forças atuando. Às vezes eu tenho que calcular o trabalho da força resultante. Força variável, tá? Força que varia com o tempo. Exemplo, pode ser qualquer pessoa empurrando um bloco e empurrando com a força cada vez maior, ou pode ser uma mola que à medida que você vai puxando a mola, ela vai fazendo uma força cada vez maior. Pode ser um arco e flecha, que à medida que você vai puxando o cordão do arco e flecha vai fazendo uma força cada vez maior. Então tem algumas situações aí. Qualquer coisa elástica, à medida que você vai puxando, ela vai aumentando a força. Então eu tenho o trabalho, inclusive, da força peso, tá? Que vai ganhar um nome especial aqui, né? Porque é uma força especial, né? Então, a gravitação universal que eu estou pulando, por falta de carga horária aí, né? Não tem só 2 aulas por semana, tá? De certa forma, a gente fica o tempo todo resolvendo algumas questões de gravitação, tá? Quando a gente fala de força-peso, que é uma força que atua, né, que é exercida pelo planeta, né? Quando a gente fala de aceleração gravitacional, que a gente fala que na Lua o G é diferente do G na Terra, então a gente admite essas diferenças de aceleração de gravidade. Quando a gente fala de força-peso, então tem várias situações, tá? Aqui eu vou falar de um tipo de energia gravitacional. Então tem várias situações que a gente acaba, você não pode falar que você não viu nada de gravitação, tá? O que eu não vou falar lá, que é a parte histórica, que eu adoro, só que
eu tenho que admitir que já tem uns 2, 3 anos que não cai, né? Então, né, não vou explicar só porque eu gosto do conteúdo. E a parte que realmente cai é a parte de gravitação, a parte de força, tá? Em um momento oportuno aí tem como eu apresentar a força-peso de forma mais ampla, né? E vou dar a ela, né, que eu já cansei de chamar ela aqui de força gravitacional, que é a força que o planeta faz. Só que eu vou dar a fórmula universal que Newton desenvolveu, tá? Eu posso perfeitamente fazer isso, ok? Então, de certa forma, não tem como você falar que você não viu, tá? Então, vamos lá. Falei aqui sobre o Greph, apresentei lá na plataforma que há um espaço lá que apresenta diversos textos como esse, tá? É uma leitura leve, ele apresenta na forma de artigo, de historinhas, entendeu? Tem hora que ele te mostra uma imagem e te pergunta o que você acha que tem de física ali. Então ele instiga, ele força você a pensar, tá? Aí você começa a pensar e ver, não, realmente eu não sabia que tinha física no meio daquela paisagem, por exemplo. Então ele é uma forma muito inteligente de apresentar os diversos conteúdos de física, tá? Lá tem vários conteúdos, ok? Não é só esse. E o primeiro dele, para a gente começar a botar a mão na massa, é esse aqui, onde eu faço as duas coisas ao mesmo tempo. Eu apresento o conceito de trabalho, tá? E começo a falar de trabalho realizado por uma força horizontal. Vocês estão vendo aqui que a força atuando na horizontal. E eu tenho mais de uma força atuando, eu tenho força de atrito, tá? É bom que, de certa forma, revisa um pouquinho, tá? O conteúdo da prova de hoje, tá? De certa forma, eu passo, né, bem próximo do conteúdo de hoje, beleza? Bem, então vamos lá, né? O que eu tenho aqui, galera, é o seguinte. Eu tenho uma força atuando aqui de 75 newtons em uma massa de 15 quilogramas que está encostada em uma de 10 quilogramas. Então, obviamente, que a força que eu vou exercer em A vai ser transmitida para B. Então, Arthur, em vez de falar sobre tração ou tensão, aqui eu vou falar de força transmitida também, né? Só que aqui através do contato físico. Eu não estou usando uma corda, né? Em vez de puxar, eu estou empurrando, né? É só isso que eu mudei, ok? Beleza, então. Então, se eu venci ou não, eu ainda não sei. Então, vamos calcular a força de atrito estática, tá beleza? E depois a gente, se for necessário, a gente calcula a cinética, tá? Se eu for calcular a estática, de quem, hein? Vão enxergar isso aqui como se isso aqui fosse uma coisa só, tá? A massa total aqui, tá? Ou massa resultante é a soma das duas, né? Lógico, tá? Então vou considerar como se isso aqui fosse um corpo só. Então, força de atrito serve para a prova de hoje. Ela é normal, só que isso aqui não é elevador, né? Então, nesse caso, a normal ela é igual em módulo, né, em valores, né, ela é igual ao peso. Peso de quem? De todo mundo. Vamos considerar todo mundo aqui junto, tá? Então vai ser normal vezes o coeficiente, nesse caso, o estático. Depois eu faço a mesma coisa, caso seja necessário, tá? Com absolutamente a mesma normal, só que vezes o coeficiente cinético, tá? Então vamos lá no estático. O estático é uma força que se opõe, né? Que se opõe ao meu movimento. Deixa eu destacar ela aqui. Ela é uma força que vai atuar aqui embaixo, aqui nessa superfície toda. Não é legal fazer isso. É na superfície, você sabe. Se eu fizer isso, vai dar a impressão que ela é muito grande. Então é uma força que atua aqui, ó. É uma força de superfície, né? Se tem superfície, o vento, né, tem atrito. Beleza. Então tá aí. Vamos primeiro na estática. Qual que é a força peso aqui? Bem, eu vou considerar todo mundo junto. Vou pegar o peso de todo mundo, tá?
Vou somar todo mundo aí, só para indicar aqui. E vezes a aceleração da gravidade. Tá certo? Preciso fazer isso de forma mais organizada aqui. Então vamos lá. Peso de AB. Vou somar todo mundo aí como se fosse um bloco só. Tá? Só isso que eu estou fazendo. Vezes o G, que é a aceleração da gravidade. Então o planeta está puxando esse sistema aí. O que é isso? Está puxando esse sistema aí com uma força, né, somando a massa toda aí vai dar 25 vezes 10. Uma força de 250 newtons. Então vamos organizar aí que até agora eu não fiz nada diferente do que vai cair na prova, hein? 250 newtons. Tá? Cadê a parte nova, né, da matéria? É uma forma diferente de enxergar as coisas. Tá? Agora eu estou enxergando as coisas em termos de energia. Quem empurra alguma coisa está cedendo, está transferindo energia para aquele sistema. Tá? Beleza, então tá aí a força-peso é igual ao normal. Tá? Eu falei isso aqui e vou reforçar aqui. Ó. Beleza. Continuando, então, a minha força de atrito está tranquilo de resolver aqui, então, agora, né? Ela é a normal, 250 vezes 0,2. Né? 0,2. Isso aí vai me dar uma força de atrito estático de 50 newtons. Eu vou usar essa força, gente? Serve para a prova de hoje, né? Eu venci. Eu estou fazendo uma força de 75. Tá? E o estático, ou seja, alguém me perguntou isso ontem, o atrito estático, a maior força de atrito que a superfície pode exercer, tá? É a de 50. Então eu venci. Se eu venci, tá? Então ela não serve, eu não vou utilizar. Essa daqui é a força máxima. Tá? É a força máxima que a superfície pode exercer e eu venci. Tá? Como eu venci, não é ela que vai atuar. Quem vai atuar é a cinética, porque eu entrei em movimento, eu venci. Então eu não estou parado mais, não estou estático mais, estou em movimento. Então a força de atrito agora, ela vai ser a mesma normal, só que vezes um coeficiente bem menor, porque depois que você vence o atrito, manter o corpo em movimento, que é a inércia, né, é bem mais fácil. Então aqui a força de atrito cinética, por favor, podem me interromper a hora que acharem necessário, tá? A força de atrito cinética aqui, então, vai ser 25. Olha como é que ela cai. 25 newtons. Essa é a força que vai atuar, tá? Que vai atuar aqui, ó. Tá ok? Que vai atuar contra. Então eu tenho uma força de 25 aqui que está me atrapalhando, tá? Toda a energia que eu estou suando para transferir para AB aqui, essa força de atrito cinética, que agora eu descobri que é cinética, está me atrapalhando. Tá ok? Então, até aqui, gente, é o que vai cair na prova, né? É possível cair uma situação com atrito aqui, ó. Aí, se eu fosse calcular a aceleração, eu ia pegar 75 menos 25, ia sobrar 50, seria a força resultante. Tá ok? Tranquilos? Então, vamos organizar isso aqui ainda mais. Eu tenho como calcular trabalho, tá? Vou até destacar isso aqui. Eu tenho como calcular trabalho de várias forças, tá? O que é trabalho? Eu vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Vou falar o que é trabalho e vou conceituar, né? Vou dar o conceito aqui. Trabalho, todo mundo gosta de chamar de W, tá? Do inglês. Então, trabalho, o que é trabalho? Trabalho é variação de energia. Deixa eu fazer isso aqui, ó, debaixo do conceito. O que é trabalho? Trabalho é variação de energia. Quando você consegue variar a energia de um corpo, tirar ele do lugar, você está realizando trabalho. Como que você faz isso? Para tirar, literalmente tirar um corpo do lugar. Você faz força. Tá? Você faz força.
Você faz força. Agora, se você fizer força e essa força conseguir deslocar o corpo, ótimo, tá? Agora, se ele não deslocar o corpo, acaso, não desloquei o corpo não, eu suei pra caramba, ralei ali, fiz força, eu gastei energia, cara. Não vem falar comigo que eu não gastei energia, não, que eu gastei energia, eu realizei trabalho. Você gastou energia. Você gastou, tem como até a gente até calcular de alguma outra maneira e tal. Só que o problema é que você não conseguiu deslocar o corpo. Alguém roubou toda a energia que você colocou lá. Então o sistema não andou, tá? Então a gente vai tomar muito cuidado aqui para falar sobre trabalho. Então esse é o conceito de trabalho. Trabalho é variação de energia e uma maneira de variar essa energia é literalmente fazendo uma força e deslocando o corpo. Se eu não deslocar o corpo, eu não tive sucesso, tá? Então, ótimo. Vamos lá na letra A. A letra A será o trabalho realizado pela força F. Tá? Eu só esqueci de falar que houve um deslocamento aqui em algum lugar, tá? Teve um deslocamento aqui. Vamos considerar um deslocamento aí, só para facilitar a nossa vida, de 10 metros, ok? Esse aqui é o deslocamento, tá? É o deslocamento. Vamos colocar aqui como sendo o deslocamento que sofreu isso aí, tá? Então tá aqui, deslocamento. Dado também, tá? Tem que vir deslocamento. Foi dado pelo sistema, pelo enunciado, pela questão, ok? Então foi dado isso aí, beleza. Vamos lá então. Qual que é o trabalho? Ou seja, qual foi a energia que eu consegui transferir, tá, para esse objeto, para esse sistema, tá? Aí você poderia falar assim, oh, cara, mas calma aí, o atrito não atrapalhou? Atrapalhou, nós vamos chegar lá. Então quer dizer que o trabalho é a força de 75, que foi a força que eu fiz, vezes o quê? Vezes o deslocamento, que é 10. Aí tem unidade, né? Unidade de energia, tá? 700 o quê? Bem, eu multipliquei força vezes metro. Eu posso falar que é Newton, que é força, vezes metro. Só que aí, para a gente não falar duas unidades, a gente fala a unidade de trabalho, que é joule, tá? Então, o trabalho, joule. Joules, né? Tem gente que fala joules. Joules, tá? Ok? Vamos melhorar a escrita aqui. Joules, tá? Ou joules, que eu prefiro falar joules. Então são 750. Ah, outra coisa. Não tem necessidade, não, mas eu vou chamar a atenção aqui, tá? É uma energia positiva, tá? Eu transferi isso aí para o sistema, tá? Então tá aí, ó. Eu gastei essa energia. Eu tive que comer arroz e feijão aí para poder transferir. Eu literalmente empurrei o objeto lá. Eu empurrei o objeto. Então eu gastei essa energia, tá? Eu gastei. Carlos, tem uma correspondência entre energia, joules e calorias? Tem. A gente vai estudar depois que uma caloria, tá? É 4,18 para ser mais exato, tá? Joules, joules ou joules. Tá? O que significa isso? Que aquela caloria que eu me alimento todo santo dia, não sei o que tem nos alimentos? Exatamente. É isso aí que vai ser armazenado, tá, no meu organismo e eu consigo converter isso em energia mecânica, né? Isso aqui é mecânica. Mecânica é esse assunto que vocês estão estudando aí todo santo dia, beleza? Primeiro ano. Então essa daí foi a energia que o cara F aqui transmitiu. É uma energia positiva, é um trabalho positivo. Você deu para o sistema 750 joules. Até aí tudo bem, galera? Vocês participam aí e me falam. Ô, Carlos, só uma dúvida. Mas Todas. aí, tipo assim, eu posso falar que, por exemplo, a unidade de joules pode ser usada mesmo sem ter deslocamento? Se não tiver deslocamento, eu não tive sucesso. E se eu transferir energia, alguém tirou. O atrito, talvez, tá? E eu não consegui realizar trabalho porque não houve deslocamento. Né? A força que não consegue deslocar o corpo, ela não conseguiu realizar trabalho sobre ele. Não quer dizer que o cara não perdeu energia lá morrendo de empurrar a parede, tá certo? Ele
tentou transferir energia, fez força, tentou transferir energia, transferiu energia para a parede, por exemplo, mas não tirou ela do lugar. Então a parede não realizou trabalho. Ninguém conseguiu realizar trabalho sobre ela. O que é realizar trabalho sobre um objeto? É conseguir tirar ele do lugar. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Agora eu vou calcular o trabalho da força de atrito. Esse trabalho da força de atrito eu só troco. No lugar de força normal, eu coloco a força que me interessa aqui, que é o atrito. Certo? Então, a força de atrito, qual que eu vou considerar? Eu vou considerar a cinética, a de 25. Então vai ficar 25, que foi a força que o atrito exerceu, vezes 10, que foi o deslocamento que o corpo sofreu. Bem, mas calma aí, foi o deslocamento, foi a força de atrito que deslocou o cara 10 metros? Não. Não foi a força de atrito que deslocou o cara 10 metros. Quem é responsável por deslocar o corpo é o carinha, que fez a força F. Mas durante os 10 metros, a forcinha de atrito ficou lá, enchendo a paciência, tá? Perturbando lá, atrapalhando, arrancando energia. Qual energia que ela ficou lá arrancando? 250 joules, tá? Então a força, o trabalho da força de atrito, tá? É um trabalho negativo, que agora eu tenho obrigação de colocar aqui menos, tá? 250 joules. 250 joules. Beleza? Então deixa eu destacar minha força, o meu trabalhozinho aqui, ó. Tá? Esse aqui é o meu trabalho negativo. Tá, tudo bem, né? Então parece que eu transferi 750 joules para o sistema, para o A e B. O atrito foi lá e me avacalhou a vida um pouco. Foi lá e conseguiu, entre aspas, né, roubar 250 joules de energia. Tá? Então quer dizer que me sobraram, vou até colocar aqui letra C. O que sobrou então? Ou seja, qual foi o trabalho resultante? Né? O trabalho total, vou colocar aqui, né? Trabalho total. O meu trabalho total, ele vai ser o 750, né? Mais o outro, mas como o outro é negativo, o que sobrou então? 500 joules. Esse é o trabalho resultante ou total positivo, não precisa colocar, mas eu vou chamar a atenção, positivo, tá? De 500 joules, tá? Esse aqui é o trabalho resultante, beleza? Alguém poderia me perguntar o seguinte, calma aí. O caso você tem aqui foram 75 newtons para a direita, tá? 37, deixa eu destacar aqui, 75 newtons para a direita. E 25 newtons para a esquerda. Força resultante que atuou aqui. Qual foi a força resultante, então? Ou seja, qual foi a sobra, né? Qual foi a força resultante aqui, ó? Vamos dizer assim, força resultante. Poderia fazer assim, ó, caso a força resultante aqui foi uma menos a outra, né? Vou até colocar aqui, foi 75 menos 25. Teve uma força resultante aí de 50 newtons. Ótimo, concordo. Concordo. Então eu poderia, então, na letra D, digamos assim, calcular o trabalho da força resultante, não poderia? Então, o trabalho resultante, realizado pela força resultante, vezes o deslocamento. Quanto que daria, galera? Força de 50 vezes deslocamento de 10.
daria os mesmos 500 joules. Tudo bem? Daria os mesmos 500, tá? Exatamente os mesmos 500 aí, tá certo? Então, existe trabalho positivo, tá? Positivo, onde eu ganhei uma energia, teve uma variação de energia positiva. Eu tenho trabalho negativo, tá? Negativo, ou seja, uma variação de energia negativa, alguém foi lá e tirou essa energia, tá? E tem trabalho total, ou resultante, tudo bem? Então, que eu poderia ter calculado. Agora, aqui, geralmente não vai pedir as 4 coisas. Às vezes vai perguntar qual é a força que realiza trabalho positivo. Aí você vem assim, opa, é a F75. Qual que é o trabalho realizado por ela? Vou lá e calculo só isso. Quem está realizando trabalho negativo? Quem está tirando energia do sistema? Força de atrito. Qual que é o valor? Não sei. Eu tenho que testar. Eu tenho que fazer um cálculo do estático para ver se eu venci a força aplicada. Venci? Venci. Então eu passo para o cinético, calculo o cinético 25. Não posso usar o 50. Por quê? Porque o 50 venceu. Então se venceu, ele começou a andar. Se começou a andar, é cinético, cinemática, movimento. Beleza, 25. Se eu usar esse 25, eu acho a força responsável por tirar a energia do sistema. Né? Então, a força de atrito realiza trabalho? Sim, um trabalho negativo, tirando energia. O que sobrou? Qual foi o saldo positivo aqui? Bem, eu ganhei 750, perdi 250, né? Perdi entre aspas, né? E sobraram para mim 500 joules. Por que perdi entre aspas? Porque eu sei para onde foi. Se eu sei para onde foi, eu não perdi, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, aqueles 250, eles se transformaram. De que? Atrito. O atrito aqui, ó, na superfície acaba aquecendo a superfície. É uma forma de energia. Uma possibilidade é ter perdido essa energia aqui, ó, na forma de calor, ou na forma de som também, né? Ou também som. Por quê? Porque a hora de arrastar um objeto, energia energia sonora, porque não faz barulho, né? Então aqui são possíveis formas de energia. Então se eu sei explicar para onde que essa energia foi, então eu não perdi, né? Eu não perdi. Então são outras formas de energia, se transformou em outras formas de energia. E eles só vão falar isso aqui, ó, para ficar bem explicado, lá no próximo capítulo, sobre conservação de energia. Por isso que eu acho pertinente falar agora, tá? Você já ir criando essa ideia de que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Para onde que foram os 250 joules? Uai, viraram, aqueceu porque raspou ali no chão, fez barulho, então é energia sonora, tá? As moléculas em contato ali pode ter aquecido um pouquinho, energia térmica, né? Esfrega uma mão na outra, isso é atrito, não aquece? Né? Pode falar, alguém perguntar, pode ficar à vontade. Eu ia perguntar, porque, tipo assim, quando fala a energia negativa, é meio com. Porque, por exemplo, quando você está empurrando o bloco, aí o bloco está ganhando energia, né? Isso, que foi esse processo aqui, pode ir falando. Isso. Aí, quando o atrito. Eu não entendi essa parte do atrito meio que, vamos dizer, perder a energia. O atrito é uma força contrária que você estava atuando, exercendo. Né? Então, à medida que você está contribuindo para o movimento que é horizontal, né, para a direita, durante todo esse tempo que você ficou aplicando a força horizontal para a direita, o atrito ficou exercendo uma força contrária. Se não fosse o atrito, você concorda comigo? Que se não fosse o atrito, o que aconteceria? 100% da sua força seria utilizada para empurrar. Não seria mais fácil de empurrar se não fosse o atrito? Seria. Então, essa aqui foi uma energia que você deixou de aproveitar, vamos dizer assim.
Porque você chegou a ceder Ah, 750. Só que alguém foi lá e tirou um pouco dessa energia, dificultou um pouco da sua vida. Se você quiser uma velocidade maior desse sistema aqui, você vai ter que dar mais do que 750. Né? Se você está querendo tem. que ele ande com 750, vai ter que dar 1000 para ele. Porque aí ele perde 250, o atrito te atrapalha ali, mas ele ainda fica com 750. Você teria que dar mais energia para compensar a perda pelo atrito. A transferência, né, de energia para o atrito. Beleza? Beleza, entendi agora, Carlos. Tranquilo, né? Eu vou falar um pouco mais da teoria. Eu fiz questão de pegar um sistema já, uma aplicação já, um exercício já, um exemplo já. Por quê? Porque a grande parte vocês já estudaram para a prova de hoje. Né? A prova seria até ontem. Então, essa parte de calcular o atrito estático, calcular o cinético, calcular a força resultante, então, né? Isso tudo vocês já viram. Então, o que eu acrescentei aqui? Foi o conceito de trabalho, que é força vezes deslocamento, né? Que eu vou entendendo isso melhor ao longo do tempo aí, tá? É a mesma coisa que o conceito mais importante é variação de energia. O corpo talvez estivesse parado, sem energia, tá? E você foi lá e variou a energia dele. Ele não tinha energia, passou a ter 750. Por quê? Porque você empurrou, né? Então você variou a energia dele. Ele não tinha, passou a ter. Só que o atrito foi lá e do que você deu para ele, o atrito foi lá e tirou um pouco, né? Mas mesmo assim, o corpo que não tinha nada terminou com 500, né? Terminou com 500 de aula. Então, o que eu acrescentei, na verdade, foi só essa leiturazinha no final aqui, beleza? Eu não iniciaria um conteúdo desse já fazendo uns exemplos desses, não, mas vocês já fizeram, né? Vocês já mexeram com isso aqui. Tranquilos? Bem, deixa eu. O conteúdo, o exercício é Bernoulli, tá? O exercício é Bernoulli, só que ele está no livro de vocês aí, mas eu tirei ele de um outro material do Bernoulli, então não vou saber te falar exatamente agora qual é a página e qual é o exercício, tá? Esse aqui é outro material, é o 4V. Mas não preocupa não que eu vou marcar alguns exercícios para vocês aí depois, tá? Bem, é uma questãozinha bem teórica, tá? Bem teórica. Considere um corpo sendo arrastado. É isso aqui que vocês viram. Com velocidade constante. Beleza, pode ser com velocidade constante. Sobre uma superfície horizontal. O que eu resolvi anteriormente não era com velocidade constante não, tá? Por que, que não era com velocidade constante? Porque o cara fez uma força 75 e o atrito fez uma de 25, sobrou 50 ainda. Tá? Mas beleza, não vai, vamos ver que não vai mudar nada. Sobre a superfície horizontal, onde o atrito não é desprezível. Considere as afirmativas 1 e 2 a respeito da situação descrita. Beleza. Primeira coisa, o trabalho da força de atrito é nulo. É uma afirmativa. Bem, o cara do atrito aqui, ó, tá? Que tá atuando aqui em sentido contrário, ele é aquele cara que realiza um trabalho, né? Que realiza um trabalho negativo, menor que zero. Ele é uma variação negativa da energia. Então, o correto seria falar: o trabalho da força de atrito é negativo. Negativo. Ok? E não falar que ele é nulo. Tá ok? Então, é um trabalho negativo. Questão bem teórica sobre o assunto que acabamos de resolver. Beleza? O trabalho da força-peso é nulo. Tá, vamos lá na força-peso. Eu nem falei da força-peso, né? Falei para calcular o atrito. Tá, beleza. Tem a força-peso aqui, né? Do carinha A. Tem a força-peso aqui. Opa. Do carinha B, que é uma força menor. Tá? Então tá aí. Aí eu pergunto. De certa forma, tem a ver com a pergunta peso. Peso de A. Tem um pouco a ver com a pergunta que Arthur fez, de certa forma. Aí. Olha só. Eu pergunto, essa força-peso, o deslocamento é horizontal. Deslocamento é horizontal. Aí eu pergunto,
Essa força-peso, ela conseguiu deslocar o corpo? Hein, galera? Essa força-peso conseguiu Não. deslocar o corpo? Não, né? Se a força não consegue deslocar o corpo, força-peso. Se você foi lá e viu que essa força não foi capaz de deslocar o peso, então significa que o trabalho realizado por aquela força, ou seja, o trabalho realizado pela força peso, é zero, tá? Mas tem trabalho sendo realizado aí? Tem. A Força F está realizando, o atrito está realizando. A Força F está realizando um trabalho positivo, né? O atrito está realizando um trabalho negativo. Só que a força peso não está resolvendo nada. Ué, Carlos, e a normal? Força normal. Bem, a força normal tem que ser o mesmo tamanhozinho aqui, né? A força Também não normal faz? também não faz nada, ela não desloca o corpo. Agora, se fosse um elevador, olha só, né? No elevador, a normal é diferente. O movimento é na vertical, né? Você está subindo e descendo. Então, no elevador, não, você está subindo e descendo, você está na mesma direção da normal e do peso. Então, não são todas as situações em que a normal, né, normal de A, normal de B. Não são todas as situações que o peso e normal não realizam o trabalho. Nesse caso aqui, não realiza. Trabalho, trabalho realizado pela força normal, nesse caso aqui, é zero. Mas se eu estiver falando do elevador, não é. Porque no elevador eu estou subindo ou descendo, estou na direção da força-peso. Lembra, conteúdo de prova hoje, se o elevador está subindo e subindo acelerado, é porque está sobrando força para cima. A única força para cima é normal. Então, né, a força normal e a normal é maior. Se ele está descendo acelerado, é porque a força maior é para baixo. Então, a normal é menor que o peso. A normal é menor que o peso. Carlos, por que você não fala que o peso é maior que o normal? Porque o peso não muda, quem muda é normal. Mas independente de estar subindo ou descendo, de estar acelerado ou retardado, no elevador, a força peso e a normal, elas realizam o trabalho. Só que se você estiver subindo, a força peso está atrapalhando. Então, se você está subindo, a força peso está fazendo trabalho negativo. Se você está descendo, a força peso está te ajudando, está fazendo trabalho positivo. Então, depende da situação. Estou subindo, cara. Acelerado, ótimo, a normal está fazendo um trabalho positivo, está te ajudando. Se não fosse ela, você não subia. Beleza. E se eu estiver descendo, a normal está atrapalhando, que ela está contrária. Ok? Então, a força, o trabalho da força peso é nulo? Sim, é nulo. Sim, beleza? Tá certo. Se perguntar se é normal, é nula também, beleza? A força que arrasta o corpo, é nula. Bem, se ele estiver falando da força resultante, né? A força resultante, como ele falou que a aceleração, tá? A aceleração não tem aceleração, não tem, a velocidade é constante, então não tem aceleração. Não tem força resultante, tá? Não tem força resultante. Mas considere um corpo sendo arrastado com velocidade constante sobre uma superfície horizontal onde o atrito não é desprezível. A força que arrasta o corpo é nula, a força resultante é nula. Ficou meio estranho isso aqui, né? A força resultante é nula, tá? Então ele deveria ter sido mais específico aqui. A força F que está atuando, essa figura não é do exercício, tá? Está aqui só para ajudar. A força de atrito é negativa e a força F é positiva. Então a força resultante que é nula, tá? Então ficou parecendo que não tem força atuando sobre o corpo. Se ele falou que tem atrito, tem que ter força atuando sobre o corpo. Então ficou muito estranho isso aqui. É apenas a 2 que está correta. Beleza? Tranquilos? Bem, mas não sejamos sonsos. Ele está perguntando o quê? A incorreta. A correta realmente é a 2. Tá ok? Correção aqui, tá? Beleza? Correção, não vou conseguir não. Vou? Opa, vou. Correção, ele quer a incorreta. Ok? As incorretas é 1 e 3. Beleza? A 2 é justamente a correta. Estou acostumado, né? Marcar qual que é a correta, né? Então, muita atenção aí. Tranquilos? Beleza?
Então aqui está perguntando, na verdade, as incorretas. Então ele falou que a força que arrasta o corpo é nula. Não, tá? Aqui eu tenho um trabalho realizado pela força F, que é um trabalho positivo, tá? Mais um trabalho realizado pela força de atrito, né, que é um trabalho negativo, tá certo? E tirando isso, eu tenho trabalho, né, resultante, beleza? E como ele falou comigo que não há aceleração resultante, consequentemente não há força resultante, por que eu sei disso? Porque a velocidade é constante, tá? Então não quero saber, ele venceu o atrito, colocou isso para movimentar, movimentou. Depois que estava movimentando e adquiriu uma certa velocidade, o que ele fez? Ele reduziu a força e fez força suficiente para manter o corpo em movimento, até para manter a velocidade constante. Então ele deixou de exceder em sua força aplicada para que a força aplicada fosse igual ao atrito para não ter aceleração. Então a força resultante e, consequentemente, o trabalho resultante, tá, é nulo. Então, muita atenção aí. Quando ele fala, não sei o que a força que arrasta é nula. Não, ele está agindo de má fé aqui para ver se você pensa, mas calma aí, a velocidade constante lá em cima tem que servir para alguma coisa. A força resultante é igual a zero. Mas a força aplicada é diferente de zero. E como falou lá aí no enunciado, a força de atrito também é diferente de zero. Tá? Quem é zero é a força resultante. Eu deveria ter deixado bem claro aqui que é a força resultante que é nula. E ele não fez isso. Beleza? Tranquilos? Bem, eu não vou dar sequência, né? Porque o Zoom já fechou, já encerrou. Próxima aula, essa questãozinha aqui bem teórica, tá? Ela serve ela vai servir de revisão, recapitulando aí o conteúdo, beleza? Para depois tratarmos de situações onde a força deixa de ser horizontal e passa a ser oblíqua, tá? Oblíquo, né? O movimento oblíquo. A força é oblíqua, perdão, o movimento não é, o movimento é horizontal, perdão? Aí resolveremos uma situação semelhante a essa daqui, tá? Mas eu vou voltar um pouco na teoria, tá? Vou usar algum aplicativo lá do PET para falar um pouco de transformações de energia e dar uma visão geral sobre energia. Tranquilos, galera? Então, fica meu abraço, uma excelente prova.